O apocalipse não começou com explosões. Não houve fogo, nem gritos, nem sirenes. Começou com um sussurro. Naquela manhã, o planeta parecia o mesmo. O sol atravessava o céu com sua luz habitual, os carros se moviam nas avenidas, as crianças corriam pelos pátios das escolas. Era apenas mais um dia comum. Até que o som desapareceu. Não foi gradual, não houve aviso. Apenas cessou, como se alguém houvesse desligado o mundo. No primeiro instante, ninguém entendeu. As pessoas olhavam em volta, confusas, tentando identificar o que faltava. O barulho dos passos? O murmúrio das conversas? O som do próprio coração? Nada. O planeta inteiro, de uma só vez, ficou mudo. Tentaram falar. Abriram a boca, gritaram, chamaram, choraram. Mas o ar não vibrava. A humanidade perdeu sua frequência. Em minutos, o pânico começou. Motoristas batiam seus carros tentando buzinar. Mães corriam atrás dos filhos sem poder chamá-los. Pessoas se ajoelhavam nas ruas, pressionando os ouvidos, como se pudessem arrancar o silêncio à força. Mas o vazio não cedia. O silêncio tinha peso, densidade. Ele vibrava dentro da mente, fazendo o mundo parecer suspenso no tempo. Os governos tentaram agir. Mensagens visuais substituíram as falas. Sirenes luminosas piscavam nas cidades. Drones sobrevoavam bairros exibindo ordens em telas vermelhas. Mas sem o som, o controle se desfez. O caos era inevitável. E com o passar dos dias, veio a constatação mais terrível. Não era apenas a voz humana que havia desaparecido. Os animais também estavam mudos. Nenhum canto de pássaro, nenhum latido, nem o rugido do oceano, nem o trovão. Até a chuva caiu em silêncio. Era como se o mundo tivesse esquecido como suar. Cientistas se reuniram tentando compreender o fenômeno, mas suas bocas se moviam em desespero, mãos tremiam sobre quadros brancos e nenhuma teoria fazia sentido. Não havia dados, porque não havia som. Os equipamentos de medição captavam o mesmo padrão, linha reta. Nenhuma frequência, nenhuma vibração, nada além de um vazio absoluto. Alguns passaram a acreditar que o silêncio era vivo, que ele se espalhava como uma infecção invisível, um vírus sem corpo, alimentando-se do próprio ruído da civilização. Outros diziam que era punição, que o planeta, cansado da nossa voz, decidira nos calar. Sem som, o mundo perdeu sua lógica. A economia colapsou. As comunicações cessaram. As religiões se calaram. O tempo se tornou uma coisa estranha. Sem o tic-tac dos relógios, sem o ruído do vento, as horas se misturavam umas às outras. Dias, noites, estações, tudo se confundia. Alguns começaram a enlouquecer. Diziam ouvir ecos, murmúrios, vozes que vinham das paredes. Outros, mais céticos, acreditavam que o cérebro humano simplesmente não conseguia existir sem som e criava fantasmas para preencher o vazio. E então surgiram os ouvintes. Pessoas que juravam conseguir captar ruídos onde ninguém mais ouvia. Caminhavam pelas ruas vazias com os olhos fechados, seguindo algo que diziam sentir no ar. Uma vibração fraca, como o sopro de uma nota antiga. Eles acreditavam que o som ainda existia, preso em algum lugar, que bastava encontrá-lo. Os sobreviventes começaram a segui-los, criaram mapas, desenharam símbolos, comunicavam-se com luzes piscando na noite. O mundo silencioso passou a ter uma nova religião, a busca pelo som perdido. Meses se passaram.
As cidades se tornaram ruínas cobertas de poeira. Os letreiros continuavam acesos, mas ninguém mais os via. O mundo era uma maquete sem ruído. E então, em uma madrugada sem lua, alguém escutou algo. Um estalo, um ruído breve, metálico, como um fio se rompendo. E logo depois, um som inconfundível, um sussurro. O primeiro som em meses. As pessoas olharam para o céu, para as janelas, para si mesmas. O sussurro cresceu, se espalhou pelas ruas vazias, pelas florestas, pelos desertos. Era como se o próprio silêncio estivesse falando, mas ninguém compreendia o que ele dizia. Alguns se ajoelharam, outros fugiram, outros choraram sem lágrimas. E então, tão rápido quanto veio, o som desapareceu novamente. Depois disso, o mundo mudou para sempre. Os poucos que ainda restavam passaram a viver isolados, como sombras vagando por uma terra suspensa, sem ruído. A solidão se tornou absoluta. Alguns começaram a se comunicar com batidas, mãos contra paredes, pedras contra metal. Era o mais próximo que se podia chegar de uma voz. Mas havia um risco. A cada tentativa de produzir som, o sussurro voltava. Mais forte, mais próximo. Era como se algo escutasse. Com o tempo, as lendas nasceram. Diziam que o silêncio era um ser, um organismo antigo que sempre viveu nas frestas entre os sons. E que finalmente, cansado de ser interrompido, decidiu dominar o mundo. Hoje, ninguém sabe mais o que é real. Se o som existiu de verdade ou se foi apenas um sonho coletivo. Os livros antigos falam de vozes, de músicas, de gargalhadas. Mas para os nascidos depois do silêncio, tudo isso soa como fantasia. Ainda assim, há quem procure. Dizem que existe um lugar onde o som nunca morreu. Um vale escondido sob camadas de neblina, onde o vento ainda sussurra e a água canta em rios invisíveis. Alguns partem em busca dele. Poucos retornam. E os que voltam trazem nos olhos o reflexo do medo, como se tivessem ouvido algo que não deveriam. Talvez o apocalipse não tenha sido o fim, talvez tenha sido apenas o início de algo novo. Um mundo onde o silêncio reina absoluto e o som se tornou uma lenda proibida. Mas às vezes, quando o vento sopra sobre as ruínas, parece que o planeta ainda respira. Um leve murmúrio, quase imperceptível, viaja entre os prédios e as montanhas, e quem o ouve sabe o que ele diz. O apocalipse não foi uma explosão, foi um sussurro. E talvez ele ainda esteja falando.